Oi, gente, bom dia. Quero gravar esse vídeo para a gente abordar mais um outro tema que eu acho bastante importante de ser discutido. Eu estava rodando aqui o feed no meu Instagram e eu vi uma postagem de duas psicólogas falando o seguinte: será que todo mundo precisa de terapia? A pergunta: será que todo mundo precisa de terapia? Aí logo em seguida eles responderam: não. Algumas pessoas precisam de acolhimento na família, bom emprego, uma renda estável, uma rede de apoio e saúde física, condições financeiras de ter lazer e de ter as coisas. Tá, vamos lá? Vamos partir dessa discussão? Primeiro eu quero falar de onde eu falo para as pessoas entenderem o meu posicionamento. Eu sou psicólogo, psicodramatista, terapeuta comunitário e bailarino. Antes de ser psicólogo, eu trabalhava com dança, eu trabalhava com arte e eu sempre trabalhei em projetos sociais. Então, eu sempre estive muito presente em lugares, em instituições onde os trabalhos eram desenvolvidos numa perspectiva social. E hoje, como psicólogo, eu atuo numa clínica de psicologia que tem um projeto social. Não é um projeto filantrópico. A psicoterapia que nós proporcionamos lá não é gratuita. É um projeto social, que é diferente. Aí a gente já vai pensando na filosofia e no entendimento que a gente tem sobre a coisa. Vamos voltar para a pergunta? Todo mundo precisa de terapia? Aí eu acho que a gente precisa rever essa pergunta, porque ela é muito tendenciosa e sensacionalista. A gente precisa rever essa pergunta. Todo mundo precisa de terapia? Se a gente for responder de imediato, não. Mas uma coisa é importante deixar claro: terapia é uma coisa, psicoterapia é outra. Muitas coisas são terapêuticas, mas nem tudo é psicoterapêutico. E uma coisa não invalida a outra. Uma coisa não descarta a outra. Vou dar exemplos para ficar bem claro. Ter uma família que acolhe, que te aceita, que te respeita, é terapêutico. Ter um emprego com salário digno, que te dê uma estabilidade financeira, é terapêutico. Fazer atividade física é terapêutico. Ler um bom livro é terapêutico. Contemplar a natureza e estar na natureza, cuidar da natureza, mexer com terra, com planta, é terapêutico. Mas isso não é psicoterapia. Psicoterapia é uma coisa, terapêutico, a sensação, tratar, fazer coisas que te deem uma sensação de alívio, uma sensação de prazer, de alegria, é diferente, certo? Psicoterapia, gente, é um processo, é olhar para o seu eu interno, para as suas relações, para os seus processos intrapsíquicos e cognitivos. Então, é uma ciência. É uma profissão pautada na ciência. São coisas diferentes. Por favor, né? É importante. Psicólogos reproduzindo um discurso totalmente equivocado. Então vamos pensar antes de ir falando as coisas. As pessoas parecem que ficam numa pressão tão grande de sair produzindo conteúdo para as redes sociais, que aí vai produzindo essas coisas sensacionalistas. Não sei se essa era a ideia, né? Mas foi o que apareceu. A outra coisa para se pensar também, olhando para a pergunta, né, que eu falei, que é entender que nem tudo é terapêutico, a outra coisa a se pensar é: todo mundo precisa de terapia? Eu acabei de responder, não. Todo mundo precisa de psicoterapia? Precisa. Eu acho que precisa repensar essa parte. Precisa? Não. É indicado? Sim. Eu, Wesley, como psicólogo, eu acredito que todo mundo se beneficiaria da psicoterapia. Algumas pessoas têm uma tendência maior de desenvolver problemas mentais. Problemas mentais que eu digo aqui não é uma visão patológica. Problemas mentais que eu digo, dificuldades de estar nas relações, baixa tolerância à frustração. Por quê? Porque às vezes a pessoa cresceu num ambiente social vulnerável, teve pouco acesso a oportunidades, passou por situações de abandono, de negligência e
Porque o contexto, né, o meio, é muito importante. Ele não determina, mas ele influencia. Tem a questão também genética, tem a questão de uma predisposição. E claro, gente, eu como psicodramatista, né, por uma vertente humanista da psicologia, eu acredito na potência do ser humano. Eu acredito em tudo que ele pode fazer como agente transformador do seu destino, do seu presente, do seu futuro. Só que a gente também não pode descartar essas realidades. O próprio Moreno, no psicodrama, acredita na influência do contexto, dos contextos, né? Do contexto social, das relações. Para o Moreno é justamente essa a pegada. O homem adoece e se cura nas relações. Então, voltando à pergunta, todo mundo precisa de terapia? Não. Seria importante todo mundo fazer psicoterapia? Sim. Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar os seus papéis, a pessoa vai desenvolver a sua espontaneidade, a pessoa vai ser mais criativa, a pessoa vai ter um maior autoconhecimento sobre si, autoconhecimento, claro que é sobre si. Ela vai resgatar, até ela vai poder conseguir olhar e resgatar o que é terapêutico para ela. E isso na psicoterapia. Porque o que pode ser terapêutico para mim pode não ser para você. Ler um livro é terapêutico para mim, mas para muitas pessoas não é. Estar com os meus cachorrinhos, brincar com eles, é terapêutico para mim, mas para algumas pessoas não é. Cuidar das plantas ou estar numa cachoeira é terapêutico para mim, mas eu vejo que muitas pessoas não é. Então, é muito complicado a gente ir nessa questão desse causa e efeito. Então, a gente precisa analisar, entender e contextualizar as coisas. Essa é uma questão, é um assunto que a gente ficaria aqui horas e horas falando. Mas a minha perspectiva do vídeo, dessa crítica e análise, é isso. É rever essa pergunta e entender que nem tudo que é terapêutico é psicoterapia. E outra coisa, uma coisa não descarta a outra. As coisas precisam caminhar juntos. É a mesma coisa da gente entender as PICs, que são as práticas integrativas complementares. As práticas integrativas complementares, elas não descartam nenhuma outra intervenção e cuidado na saúde. O próprio nome já diz, práticas integrativas complementares. Então, não é que é mais ou menos, é complementares. Então, a pessoa precisa estar cuidando da saúde física, da saúde emocional, da saúde relacional, da saúde espiritual. Cada um vai encontrar um meio diferente de lidar com isso. Por isso que é importante entender o contexto e a subjetividade da demanda de cada pessoa. Ok? Obrigado, gente. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Beijo, bom dia para todo mundo.